Eu aprendi inglês basicamente com séries e músicas. Hoje eu gosto muito de algumas músicas em japonês. Vocês acham válido a tentativa de aprender japonês aprendendo letras de música? Primeira coisa sobre isso é o seguinte, ó. O inglês, ele é um idioma muito mais próximo do português do que o japonês. O inglês, ele usa o mesmo sistema de escrita, ele usa o alfabeto romano. O inglês, a ordem das palavras dentro de uma frase é muito parecida com o português. Então, muitas frases, só de você fazer uma tradução direta, você já entende ela e já entende o que está acontecendo ali. Você pensar em inglês é um processo mais rápido, porque é muito mais próximo do que você já pensa em português. E o inglês tem muitos cognatos com o português. O que são cognatos? São palavras muito parecidas, que só de você ler você já entende o que é, porque você conhece uma palavra em português muito parecida com aquela. Vocês sabem muito bem disso. Você pegar uma frase em inglês, você vai ver ali uma outra palavra que parece com a palavra do português. Isso é um cognato. Então, o inglês, ele é um idioma muito mais intuitivo para quem é falante do português. Então, existe isso de eu aprendi inglês jogando videogame, eu aprendi inglês vendo séries, eu aprendi inglês vendo músicas. É possível isso no caso do inglês, porque o inglês é mais próximo do português. É possível fazer isso também com o espanhol e tudo mais, porque é um idioma próximo do português. Agora, o japonês, ele não é intuitivo. Se você não sabe nada de japonês, você te botar na frente de alguma coisa em japonês, você vai continuar sem saber nada. Porque não tem como você, olhando para aquilo lá, deduzir as coisas. Porque o japonês não é intuitivo para o falante de português. Não dá para você chegar numa série, numa música, em alguma coisa em japonês e deduzir as coisas por ali. Porque é parecido com o português. Porque não é parecido. Isso nos leva ao seguinte cenário. Precisa estudar. Tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo de aprender a base do idioma, com alguém te explicando, com alguém te ensinando o que está acontecendo ali, ensinando como funcionam as frases em japonês, ensinando os padrões, um material que te ensine suas primeiras palavras, para você adquirir um conhecimento de base, aprender a usar ferramentas de dicionários, aprender a decifrar frases, aprender as estruturas, para aí sim, com esse conhecimento de base, você pode pegar uma música em japonês e aprender palavras novas ou expressões novas através dela, ou através de uma série. O japonês você tem que antes estudar, até adquirir esse conhecimento de base para ele se tornar um pouco mais intuitivo. E eu ainda acho que se você estudar no momento certo, conforme o Luiz orientou, eu acho que com séries você tem como conseguir até dar uma melhorada, né? Torna o estudo mais divertido e dá uma melhorada. Com música, às vezes as músicas japonesas elas quebram algumas regras de gramática, tem uma liberdade poética e tal. Então eu acho que com série você tem resultados melhores do que com músicas, mas tem que ser na hora certa, senão é complicado. Assim, não dá pra assim, eu não sei nada, vou assistir uma série agora e eu vou começar a aprender coisas e vou chegar à fluência. Não dá. Eu sei porque eu tentei e não deu certo, há muito tempo atrás. Então é melhor a gente seguir o passo a passo que o Luiz indicou.